Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Primeiramente eu quero agradecer a vocês, os nossos seguidores, dizer que estamos recebendo bastante contribuições de vocês. Inclusive esse bate-papo foi baseado nas perguntas que vocês enviaram para nós através das redes sociais. Eu tenho aqui também o privilégio de receber Dr. Coimbra, um dos fundadores da Associação Brasileira de Ozonioterapia, ABOS, uma das maiores autoridades na ozonioterapia no Brasil. E também Dr. Ricardo Brunetti, cirurgião e ortopedista. Bom, Dr. Coimbra, ao longo desses 14 anos de experiência, quase que exclusivamente com ozonioterapia, o senhor acumulou bastante experiência tratando pacientes com ozônio medicinal. Eu queria que o senhor dissesse para a gente qual a importância da ozonioterapia como tratamento médico. A importância é muito grande. Eu vou resumir dizendo o seguinte: imagine um medicamento que trate todas as doenças causadas por vírus, desde a gripe, desde a conjuntivite até a hepatite C, e vocês terão uma análise deste medicamento. Ainda mais, todas as doenças causadas por bactérias, inclusive aquela famosa KPC, doenças causadas por fungos, causadas por algas, também se enquadram naquelas onde o ozônio pode ajudar muito no tratamento. Certo. Dr. Coimbra, quais são as principais indicações para o uso do ozônio medicinal? São várias. Eu tenho preferência, gosto muito de falar, no tratamento das complicações da diabetes, por exemplo. Quais são as principais complicações da diabetes? A cegueira, a necessidade de amputações de membros, a insuficiência renal, que pode obrigar o paciente a terminar com a necessidade de fazer hemodiálise. E gosto muito de falar também das doenças provocadas, por exemplo, pelo álcool, a cirrose alcoólica. Eu espero que lá na frente a gente possa detalhar mais, mas se eu pudesse, eu trataria cirrose alcoólica, enfisema e complicações da diabetes. E mais uma dezena de patologias. Perfeito. Dr. Coimbra, o ozônio medicinal também pode ser utilizado como método preventivo? Sem dúvida nenhuma. Isso a gente pode pegar a experiência dos países da Europa, por exemplo, França, Itália, Espanha, do Japão, da Rússia. Aqui na América do Sul nós temos a Argentina, na América nós ainda temos o México, temos Cuba, que foi um dos países onde o ozônio mais se desenvolveu como medicamento. Então, há uma possibilidade real de nós evitarmos muitas complicações, desde que o ozônio seja usado adequadamente e no momento certo. Inclusive, Dr. Ricardo, por que o ozônio tem sido utilizado largamente no tratamento de doenças relacionadas à coluna? Os problemas de coluna, eles são extremamente graves na maioria dos casos, e esse tão popular hérnia de disco é um dos que chama mais atenção, segundo relatos dos sites que você me forneceu. Em relação aos problemas de coluna, os tratamentos podem ser medicamentosos, podem ser cirúrgicos e podem ser intermediários. Nesses intermediários nós podemos usar fisioterapia, acupuntura e as chamadas medicinas integrativas. Nesse ponto, o ozônio entra como um fator bastante importante, porque ele tem a capacidade de reduzir a dor, reduzir processos inflamatórios e, segundo trabalhos internacionais, ele teria a capacidade de reduzir o núcleo pulposo, ou seja, o centro da hérnia. Reduzindo a hérnia, você diminuiria os sintomas que podem estar causando dor aos pacientes. Se você me permite, eu lembraria que em alguns países, hoje as autorizações para cirurgias na coluna por hérnia de disco só são permitidas depois de um tratamento com ozônio. Na hipótese do tratamento com ozônio não resolver, aí sim vem a autorização para cirurgia.
Dr. Coimbra, por que o diabético deveria fazer ozonioterapia? Olha, eu sou apaixonado pelo tratamento com ozônio no diabético. Por quê? As principais complicações da diabetes são as complicações circulatórias. Todo mundo sabe, o povo sabe, a família sabe, a sociedade sabe que uma das complicações terríveis da diabetes é a retinopatia diabética, aquela doença que faz o cidadão ir perdendo a visão e às vezes chegar à cegueira. Outra complicação muito conhecida da população é o entupimento das artérias dos membros inferiores, das pernas, do pé. Existe um capítulo especial na diabetes que se chama tratamento do pé diabético. Faltando sangue, aparecem feridas e muitos diabéticos são levados à necessidade de amputações. O ozônio pode ajudar a evitar minimamente 50% das amputações. Uma outra complicação da diabetes, onde o ozônio pode ajudar muito, é naquela da insuficiência renal. Boa parte dos pacientes diabéticos terminam sentindo a necessidade de fazer hemodiálise. Se nós instituirmos um tratamento na hora que o rim começa a falhar, mais da metade destes pacientes não necessitarão de terminar seus dias fazendo hemodiálise. Então, preventivamente, o diabético deve fazer ozonioterapia. E, se não fez preventivamente, vamos fazer curativamente. Só que existe o momento certo. Não deixe para a última hora, porque senão não há mais solução nem com o ozônio. Dr. Coimbra, o senhor poderia também comentar sobre a dificuldade de ereção que existe nos pacientes diabéticos? Sem dúvida, é um dos fatores de convencimento para o homem fazer tratamento com ozônio, é exatamente essa dificuldade de ereção. Por quê? A circulação peniana é prejudicada e, normalmente, no diabético, a ereção é incompleta, dificultando a introdução. Então, você que é homem, você que tem diabetes, procure informações a respeito dos benefícios que o ozônio pode lhe trazer preventivamente e curativamente. Bom, gente, eu quero aproveitar a oportunidade de vocês aqui para comentar o seguinte. Eu acredito, pelos relatos que a gente recebe pelas redes sociais, que a ozonioterapia seguramente é um tratamento que tem ajudado muitas pessoas a resolver os seus problemas. Inclusive, Dr. Ricardo, a ozonioterapia funciona no tratamento de dor? Certamente que sim, Alan. A ozonioterapia ela tem a indicação absoluta na parte de dor porque ela age em vários setores que produzem a dor no organismo. Então ela melhora a circulação venosa, ela relaxa a musculatura, ela ativa as enzimas anti-inflamatórias, ela bloqueia as enzimas que causam a inflamação e a dor, e ela, como potente agente antioxidante, ela ajuda diretamente no metabolismo das enzimas que controlam o impulso da dor. Então, Dr. Ricardo, o ozônio ele funciona como um remédio para a dor? Alan, na realidade o ozônio não é uma medicação. O ozônio estimula no corpo do ser humano que o corpo produza os remédios endógenos, ou seja, que ele mesmo fabrica para controlar a dor. Eu lembraria que o nosso organismo é um grande laboratório. E esse laboratório, quando estimulado, produz hormônios antidor. Por exemplo, você já ouviu falar de dopamina, você já ouviu falar de serotonina. São os hormônios que ajudam o nosso organismo na hora que esse organismo está ou triste ou sentindo dor. Tudo bem? Muito bem lembrado, doutor. Perfeito. Muito boas contribuições de vocês, porque a gente precisa ser explícito na hora que a gente fala do ozônio. Porque o nosso seguidor, ele não tem o conhecimento pleno
do ozônio medicinal, inclusive. Essas explicações elas estão servindo justamente para a gente tirar essa mistificação que tem em torno da ozonioterapia. Dr. Ricardo, como que o ozônio pode atuar em lesões e principalmente como é feito o tratamento? Alan, se nós formos pensar nas lesões externas, lesões superficiais, na realidade nós podemos ter o óleo ozonizado, a água ozonizada ou então os chamados bags ou sacos plásticos, onde você coloca o ambiente com o ozônio dentro dele. Do ponto de vista de lesões internas, então vamos supor lesões intraarticulares, a aplicação direta do ozônio dentro da articulação também causa benefícios segundo o relato dos trabalhos internacionais. Então existem várias maneiras de você conseguir fazer o tratamento. Você tem que individualizar esse tratamento de acordo com aquela pessoa, de acordo com aquele paciente. Dr. Ricardo, a combinação do ozônio e do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ele pode ser utilizado no tratamento de lesões, especialmente aquelas ligadas à atividade esportiva? Com certeza. Segundo os relatos internacionais, o processo de uso do PRP, plasma rico em plaquetas, primeiro vamos tentar entender o que é isso. Nessa parte do sangue, quando você centrifuga, você recolhe esse plasma que é rico em plaquetas e é nessa parte do plasma que estão concentradas as chamadas células tronco de adulto. As células tronco de adulto são aquelas células que teriam o potencial de regenerar tecidos. Então, quando você usa o melhor que existe da natureza em relação à regeneração tecidual, células tronco, com o ozônio, com a sua capacidade de interagir no organismo, estimulando reparação e regeneração, você estaria unindo essas duas entidades, certamente o tratamento seria muito eficiente. Perfeito. Eu acho que eu gostaria de acrescentar ao que o Dr. Ricardo falou, o tratamento também das feridas, porque o número de pessoas portadoras de feridas nas pernas, por exemplo, seja por complicações de varizes, seja por complicações arteriais, é muito grande. E o plasma rico em plaquetas é uma ferramenta que complementa, na minha opinião, muito a ação do ozônio, dando mais velocidade à cicatrização. Muito bem lembrado. Né? Em queimaduras, pés diabéticos, feridas infectadas, você poderia primeiro fazer a limpeza dessas feridas e depois você poderia complementar o tratamento com o PRP. Dr. Coimbra, o ozônio medicinal, ele pode ser utilizado no tratamento do autismo? Sem dúvida nenhuma. Trabalhos recentes nos informam que em vários países o ozônio vem sendo utilizado no tratamento do autismo com resultados surpreendentes. Afinal, o autismo é uma doença que nós não sabemos nem a causa direito ainda. Porém, a minha pequena experiência com meia dúzia de autistas é promissora demais. Eu acredito que nós precisamos ampliar essa experiência no Brasil. Sugiro, portanto, aos colegas que fazem ozonioterapia que coloquem também o tratamento de autismo na sua rotina em benefício de famílias que a gente sabe sofrem muito quando um filho autista não encontra uma solução para a sua problemática. Eu gostaria de lembrá-lo também, Dr. Coimbra, que para o autismo são os melhores protocolos em relação à ozonioterapia, inclusive eles estão disponíveis na Associação Brasileira de Ozonioterapia. Seguindo esses protocolos, você obterá os melhores resultados possíveis. É impressionante a felicidade de uma mãe, de um pai, quando vê o resultado do tratamento no comportamento dessas crianças, nas suas atitudes. Eu tenho um clientinho que hoje ele chega para mim e fala assim:
senhor quer o meu autógrafo? Ele não falava, não escrevia. E hoje ele me pergunta, toda vez que ele chega, porque ele já sabe que eu vou pedir o autógrafo, ele já chega perguntando, o senhor quer o meu autógrafo? Essas são maravilhas que somente o tratamento com ozonioterapia pode proporcionar para vocês, principalmente os médicos, que eu acredito que é uma satisfação muito grande. Divido a felicidade dos pais com a minha, porque olha, é uma das coisas mais difíceis da gente suportar é a emoção de ver que diminui o sofrimento de uma família inteira. Toda a família se envolve, claro, né? Com certeza. Eu queria aqui aproveitar essa oportunidade para fazer uma das principais perguntas que nós recebemos através dos nossos canais de comunicação, Facebook, Instagram, YouTube e o nosso blog também. A ozonioterapia, ela pode ajudar no tratamento da obesidade? Olha, complementarmente sim, até porque o ozônio ele é lipófilo, ele metaboliza gorduras, mas é como complemento. Não é um tratamento muito importante e nem pode sozinho resolver nada, mas o ozônio ajuda sim no tratamento da obesidade, não só diminuindo a quantidade de gordura do corpo, mas também injetável, melhorando a elasticidade da pele, porque nós sabemos, quando alguém emagrece, né, aparecem as pelancas, como se diz, né? E ninguém quer trocar uma obesidade por uma pelanca. E o ozônio injetável, ele ajuda a melhorar a textura da pele. Uma das coisas que fica muito importante, que nós precisamos frisar bastante, é exatamente isso que o Dr. Coimbra destacou. É a integração das medicinas, não é usar o ozônio como se fosse a solução do problema para a obesidade. Ele faz parte de um conjunto de tratamentos que vão desde dietas específicas, medicações às vezes, e parte de atividades físicas, enfim. Tem uma gama de coisas que a pessoa precisa fazer para atingir o objetivo que ela quer, que é a redução de peso. Eu queria comentar com vocês uma preocupação de todos os brasileiros, porque nós poderemos perder aí o Neymar para a Copa do Mundo devido a uma fratura. Eu queria saber do senhor, Dr. Ricardo, em relação à fratura, o ozônio ele pode ser utilizado? Do ponto de vista teórico, Alan, sim, porque ele poderia, pelos efeitos que o ozônio causa no organismo, ele teria uma indicação, mas não existe nenhum trabalho científico no mundo inteiro publicando o tratamento de fraturas com ozônio. O único trabalho que menciona uma ação positiva do ozônio foi um tratamento de uma fratura vertebral, onde o paciente foi tratado com ozônio para dor, e o que se reparou foi que a consolidação da fratura vertebral foi mais rápida do que o previsto. Então isso induziu que talvez seja a ação do ozônio positiva também no tratamento de fraturas. Mas aqui nós temos o Dr. Coimbra, que tem uma vasta experiência clínica do dia a dia de consultório no tratamento desses casos, e ele poderia nos dar uma informação mais precisa. Eu tive uma experiência com uma fratura de coluna, que eu também fiz o tratamento visando a dor, porém o colega ortopedista que atende essa paciente ficou impressionado com o resultado na ossificação. E tive um outro caso de uma fratura de calcânio, que era uma fratura onde havia uma separação bem nítida dos fragmentos, e aquela paciente se recusou a fazer cirurgia e eu fiz o tratamento com ozônio. Quando ela terminou o tratamento, eu pedi uma radiografia de controle e pedi a ela para levar para o ortopedista que tinha encaminhado a ela para a cirurgia. Ele falou, não, você não trouxe a radiografia do seu pé? Isso não é do seu pé. Ela falou, é sim. O que você fez? Eu fiz um tratamento com ozônio. Ele falou, não acredito.
vai fazer outra radiografia. Fez e era do pé dela mesmo. O resultado foi maravilhoso. Então, eu queria sugerir aos colegas que fazem ortopedia que não ignorem a possibilidade do ozônio ajudá-los em fraturas onde não haja, claro, solução enorme de continuidade, onde não hajam desvios, que a surpresa seguramente vai ser muito agradável. Bom, pessoal, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Coimbra, Dr. Ricardo Brunetti, mas antes de encerrar eu vou deixar aqui uma pergunta para os senhores, tá ok? Vocês acreditam que o ozônio é uma importante ferramenta para ser utilizada na saúde pública no Brasil? Sem dúvida nenhuma. O mundo todo já deu a resposta. O ozônio é utilizado em todos os países da Europa, países da Ásia, até países da América do Sul. Se eu não acreditasse, eu não teria penhorado 14 anos da minha vida lutando pelo reconhecimento do ozônio. Eu fico feliz porque há cerca de 6 meses o ministro da Saúde esteve em São José dos Campos, a minha cidade, e numa audiência pública que ele concedeu, eu tive a oportunidade de entregar a ele em mãos provas contundentes do resultado que eu obtive com tratamento de ozônio. E acredito até, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, que lendo aquele material que eu entreguei a ele, ele decidiu, antes de passar o bastão do Ministério, oficializar o ozônio no Brasil. Isso não quer dizer que a vitória esteja completa. Muita coisa ainda precisa acontecer. E a sua ajuda, o prestígio que você tem dado à ozonoterapia é muito importante. Vamos continuar conversando e cobrando do futuro ministro que efetivamente regulamente o ozônio no Brasil. Nós vamos ganhar muito. Vocês que são atendidos no SUS, aqueles que são atendidos pelos planos de saúde, terão uma oportunidade de constatar como o tratamento com ozônio é super eficiente em mais de uma dezena de patologias. Um grande abraço. Eu concordo plenamente com o que o Dr. Coimbra falou. Como estudioso do assunto, me torno cada vez mais fã desse tema ozonioterapia. E por conta disso, eu queria agradecer aqui a presença de poder discutir sobre esse assunto, principalmente com uma pessoa tão experiente quanto o Dr. Coimbra, que sempre passa informações precisas, cientificamente comprovadas na experiência dele e que nos ajudam muito a tratar os nossos pacientes. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Fico muito grato pela atenção de vocês. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscrevam no nosso canal, dê um like na nossa página. Muito obrigado pela atenção de vocês.